Olá pessoal, hoje 24 de agosto, segunda-feira, cá estamos de volta para discutir essas coisas malucas da geografia. E hoje o nosso tema não é menos maluco do que todos os outros. Isto é, nós vamos discutir hoje essa relação entre espaço e dialética. Isto é, uma confusão e tanto. Para falarmos da dialética, o que nós vamos ter de enfrentar não é nada mais e nada menos do que o grande filósofo alemão, o Hegel. E o Hegel, então, falou de espaço, fez uma série de considerações sobre esse assunto, sobre essa categoria, e é com ele que nós vamos falar sobre esta relação entre espaço e dialética. Por uma razão até bastante simples, não é? O Hegel é considerado vamos dizer, o sistematizador, o propositor, aquele que, de alguma maneira, trouxe a dialética enquanto uma forma de pensamento, enquanto uma lógica que depois vai se desdobrar também como um entendimento do funcionamento do mundo como um todo. Isto já em Hegel é bastante evidente na Fenomenologia do Espírito, que é a sua obra mais importante, ou pelo menos mais conhecida, isso é bastante visível. De qualquer forma, a nossa intenção não é discutir a obra de Hegel, nem a vida de Hegel, mas é discutir o que o Hegel falou sobre espaço, justamente porque a partir da fala de Hegel, a partir das proposições que ele faz sobre o significado de espaço, é que nós vamos poder então juntar tudo isso. Isto é, esta relação entre o desenvolvimento da sociedade mercantil até chegar ao pensamento do Kant e as propostas do Kant de que o espaço é alguma coisa que existe antes das próprias coisas, para depois ver então como que o Hegel, nós vamos ver hoje como que o Hegel trabalha isso, e a partir daí então nós vamos discutir o espaço especificamente, como é que ele vai ser trabalhado na geografia, que questões ele coloca e que questões são colocadas para essa categoria dentro do nosso campo do conhecimento, as confusões, os problemas, as soluções e assim por diante. Então vamos a Hegel. Hegel, quando trata dessa questão do espaço, ele faz mais ou menos tentando desenvolver um determinado modelo da sua estrutura discursiva que se parece muito com o que o Aristóteles fez 2.500 anos antes dele. Na verdade, muito diferente de Kant, que na sua Crítica da Razão Pura, que é a sua principal obra, nos mostra que o ponto de partida de qualquer reflexão, de qualquer conhecimento, de qualquer fenômeno, é justamente espaço e tempo. No caso, Hegel não faz isso. Hegel, na sua enciclopédia sobre a lógica e tal, uma enciclopédia da filosofia, publicada inclusive em Portugal pela Edições 70, com o nome de Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Epítome. Epítome é uma palavra esquisitíssima que significa em resumo. Bom, ok. Então, os portugueses publicaram esta obra em 3 volumes. E no segundo volume ele trata justamente da mesma coisa que o Aristóteles vai tratar, isto é, sobre a natureza. Aristóteles vai chamar isso de physis. E, bom, no caso, na tradução do alemão para o português, ficou a palavra realmente natureza, não há outra referência a isso. E é justamente ao tentar discutir a ideia de natureza é que o Hegel vai nos demonstrar o significado de espaço e, obviamente, ou pelo menos me parece óbvio, também de tempo. Então, nesse sentido, vamos por partes. Primeiro, temos de considerar que Hegel, assim como Kant, assim como a grande maioria dos filósofos, era um idealista, isto é, do ponto de vista deste filósofo, existe uma realidade que é determinante para a nossa realidade aqui material, mas que está além desta realidade material, que é a própria ideia. De alguma maneira, talvez possamos associar isso à noção de divindade, alguns sim, outros não, mas não importa para nós nesse momento. O fundamental é que, do ponto de vista do Hegel, a natureza
isto que nós chamamos de natureza e que, enquanto uma totalidade, a natureza, no seu sentido mais amplo possível, ela é uma criação da divindade. Existe o Criador e existe a sua criatura. E, do ponto de vista hegeliano, a natureza ela é criada por Deus por uma necessidade, porque Deus precisa da natureza para existir enquanto Deus, senão ele seria Deus de si próprio, e isso não faria qualquer sentido. Nesse sentido, então, Deus cria a natureza e cria o seu contraponto, a sua negação, aquilo que, portanto, é muito diferente dele próprio. Porque Deus não tem espaço, jamais o teve, porque no final das contas uma coisa infinita não tem espaço do ponto de vista de Hegel, e também não tem tempo, porque uma coisa que é eterna também não tem tempo nenhum, do ponto de vista de Hegel, obviamente. Não estamos falando aqui do Kant. Então, Deus cria a natureza. A natureza é uma coisa que, muito diferente de Deus, ela é puro movimento. Deus não se movimenta. Como ele é absoluto, ele é eterno, ele não envelhece, não tem tempo, não tem espaço, não se movimenta, não tem a menor necessidade disso. Mas a natureza, sim. A natureza, como um contraponto da divindade, é puro movimento. Natureza é movimento, de todos os sentidos. Movimento no sentido da própria transformação. Uma coisa ou tudo que existe na natureza está sempre deixando de ser o que é para ser uma outra coisa, porque se movimenta, porque envelhece, porque cresce, porque diminui, porque se desloca, porque vai de um ponto para o outro, porque vai. Na verdade, não está colocado para Hegel nesse momento o que é que se movimenta, que tipos de movimento existe. Isso não é uma discussão que ele vai colocar nesse instante da sua enciclopédia. O que ele está colocando é um movimento, enquanto uma coisa genérica que define então a existência da própria natureza. E aí é o interessante, porque o movimento tem duas características fundamentais desse ponto de vista. Uma característica é o fato de que o movimento ele cria uma forma, o movimento cria formas, e o movimento, então, cria ritmos, o movimento cria velocidades. Então, nesse sentido, umas coisas envelhecem mais rapidamente que outras, umas se transformam num certo aspecto mais rapidamente que outras, mas, de qualquer maneira, todo movimento ele se estabelece ou ele se define por dois aspectos fundamentais: a velocidade desse movimento e a forma que este movimento cria. Nesse sentido, então, a transformação das coisas, o próprio movimento da natureza, dos elementos que compõem a natureza, são os criadores da forma, espaço, e da velocidade, do tempo. A forma e a velocidade, o tempo e o espaço são características, são dimensões da natureza. A natureza não existe dentro de um espaço. A natureza produz a sua espacialidade. A natureza não existe no interior de um tempo infinito, como diria o grande Newton. A natureza, ao existir, produz as suas diferentes, múltiplas, infinitamente múltiplas temporalidades. Então, na verdade, ao se identificar os fenômenos do mundo, o que nós estamos identificando é que existe, o mundo é um conjunto de espaço-temporalidades. Como diria o próprio Hegel, o espaço é uma negação do tempo, porque é aquilo que o realiza. Para quem está acostumado com a linguagem da dialética não vai se assustar com isso, e o tempo é uma negação do espaço, porque é aquilo que o delimita. De alguma maneira, estas duas coisas são entruncadas, elas estão absolutamente envolvidas umas nas outras. E o resultado é que uma coisa, ao produzir o seu espaço e seu tempo, a relação entre espaço e tempo produz a materialidade propriamente dita, isto é, o lugar. O lugar é, do ponto de vista do Hegel, a unidade dialética entre espaço e tempo.
Isto é de fundamental importância para qualquer discussão e para qualquer um que queira entrar neste jogo e saber alguma coisa sobre a relação entre espaço, tempo e dialética, do ponto de vista hegeliano, obviamente. Por quê? Porque o idealismo, vejam que o quadro se monta de uma forma bastante interessante, porque o ponto de partida é uma concepção genérica, a ideia da divindade criando a natureza. Esta natureza se realiza, ela é em si mesma um conjunto infinito de movimentos. Os seus movimentos criam formas e velocidades, eles são dados pela criação desse tipo de coisa e, portanto, o movimento cria o seu espaço e o seu tempo. O espaço e o tempo é o resultado do movimento dos elementos que compõem a natureza. E é justamente nesta contradição entre espaço e tempo que se dimensiona, então, a realização e a existência do lugar. O lugar, do ponto de vista, então, geográfico e do ponto de vista do pensamento materialista, ele seria, invertendo como os materialistas de esquerda ou com alguma relação com o marxismo costumam fazer, que é inverter e colocar o Hegel de ponta cabeça, o lugar então seria o nosso ponto de partida. O lugar é aquilo que nos permitiria identificar a espaço-temporalidade das coisas, mas a espaço-temporalidade das coisas não são coisas, são os aspectos criados pelas próprias coisas, pelos próprios fenômenos. É uma inversão muito importante para se fazer e que deve ser feita com muita calma, muita tranquilidade, porque isto não é nada simples. Assim como não é simples imaginar que exista um espaço sem coisa nenhuma e que nós temos um saber espacial sem nunca termos tido nenhuma experiência, é uma razão pura, isto é, a priori de qualquer experiência. Da mesma maneira em relação ao tempo, e o lugar então vai ter o sentido muito mais de uma razão que não é a razão pura, é a razão prática. Por isso, Kant dava aulas de geografia para demonstrar então que esta sua relação entre espaço e tempo, o que estava a priori, iria se realizar enquanto uma geograficidade, enquanto geografia. No caso, Hegel não faz isso. Hegel nem dá aulas de geografia. Reflete um pouco sobre isso, mas diria que muito pouco. Na verdade, vai discutir o conceito de espaço e tempo a partir da ideia de movimento propriamente dito. E é justamente nessa ideia de movimento que, chegamos à noção de lugar. Então, se invertem todas as coisas. Ao invés de termos o espaço e tempo como ponto de partida, temos espaço e tempo como uma mediação para se chegar a um determinado ponto, a uma determinada referência, a um determinado fenômeno, a existência dos elementos que compõem a natureza, sejam esses elementos humanos ou não, sejam esses elementos produtos do ato humano de existir ou não, não importa. A grande questão é que, se estamos falando de um prédio, do encanamento do prédio ou das estrelas, o que nós estamos falando é de movimento, o que nós estamos falando é de espaço e tempo, e que tanto a estrela quanto o prédio constrói a sua espaço-temporalidade. Existe enquanto forma e enquanto mudança, enquanto movimento, enquanto velocidade, portanto, e isto significa ter a sua espaço-temporalidade e existir enquanto lugar. Não sei se consegui me explicar, até porque, Hegel não é nada simples, mas espero que tenha ficado pelo menos a ideia, o ponto de partida, para que a gente, no meio desta miscelânea toda que vem desde da saída de Vasco da Gama e seus comparsas do século XVI, até este momento, estamos aqui tentando construir uma ideia de espaço e, afinal de contas, responder o que é espaço. Hoje, espaço e dialética. É isso. Amanhã nós devemos ter aí um outro podcast. Esse podcast, ele foi feito com uma professora da Universidade de São Paulo, a Maria Isabel de Almeida, uma professora de didática
e que eu conheci quando ainda estudávamos. Eu fazia geografia, ela fazia história, e ela então se tornou uma espécie de assessora sindical, uma militante sindical no Sindicato dos Professores de São Paulo. Tem aí uma história toda para contar sobre essa questão da relação entre o sindicalismo e a formação política no Brasil, e depois como professora já há quase 20 anos da Faculdade de Educação da USP, como professora de didática, e que vai nos mostrar então as dificuldades, os problemas, os avanços e tudo mais. Uma conversa absolutamente imperdível e que vai estar aí no canal do Conversas Radicais amanhã pela manhã. Queridos, queridas, amigos e amigas, um abraço grande, até amanhã com essa conversa com a Maria Isabel de Almeida, e depois na quarta-feira voltamos aqui para discutir um pouco mais sobre espaço e essa confusão toda que nós estamos tentando criar neste momento. Um abraço, até mais.